Nasci aqui à Praça Manuel Rodrigues da Rocha, a 19 de abril de 1924. O nome dos pais do senhor? Pedro Rodrigues Agra e Juvita Nepomuceno Agra. O senhor perdeu a sua genitora aos 10 anos, 1935. Como foi a infância, a vida de Alberto e qual era o tipo de esporte naquela época? O esporte nós não tínhamos na época nenhum, a não ser brincadeiras na praça, de pega, de correr um atrás do outro. As nossas brincadeiras eram essas, não existia naquela época o cultivo do esporte. Mas na infância, assim, os amigos, quais são os amigos que o senhor lembra daquela época? Eu me lembro de Arnoldo Maris, o José Chagas, José Francisco Filho, o Décio Barbosa, o José e o Rubio, irmão do Décio, eram nossos colegas aqui na nossa praça. Naquele tempo era Praça da Matriz. Dormia cedo, acordava cedo? 8 horas nós já estávamos deitados, às 6 horas da manhã, nos preparamos para estar na escola às 7 horas. Já existia motor a luz, luz a motor? A luz, o motor funcionava, a nossa energia elétrica era de 6 horas da noite à meia-noite. E durante o dia já existia, por exemplo, vamos supor, fábrica de picolé ou sorvete? Não. Nem sonho, né? Eu conheci picolé aos 10 anos. A partir dos 10 anos? 10 anos, foi quando eu vi gelo pela primeira vez. Aqui em Santana de Ipanema? Aqui em Santana de Ipanema. O senhor se lembra de quem era a sorveteria? Não era a sorveteria. O meu sogro foi no dia da sua posse, mandou vir de Palmeiras dos Índios. Ele era interventor? Não, ele foi eleito. Ele concorreu com Dirineu Tenório, o pai de Dr. Aderval e Genival Tenório. E nessa festa ele trouxe gelo de Palmeiras dos Índios, foi quando eu conheci pela primeira vez. Aos 10 anos. Qual era o nome do senhor? Era Joel Marques. Quantos irmãos? Nós somos 9 irmãos em minha casa. 9. E o nome deles? Djalma, Albertina, Ana, Haroldo, Maria de Lourdes, Hilda, Celso, Jugurta e eu. E os primeiros estudos, a primeira experiência nas escolas? A nossa escola aqui, naquela época, era menino da carta de ABC e é o segundo livro, não tinha primeiro, segundo e terceiro ano, etc. Né? Então, na mesma sala estudavam meninos da minha idade, na época, 6 anos, até moças e rapazes. Então, aquelas moças e rapazes já estavam no segundo livro, o primeiro, eles se encarregavam de ensinar as primeiras letras daquela meninada na minha idade, por exemplo, 6 anos, e quando ele ia crescendo um pouco mais, adquirindo mais conhecimentos, aqueles mais adiantados precisavam tomar a lição da cartilha, primeiro livro, etc. O senhor teve um parente que ajudou e que foi o grande responsável pelos estudos do senhor? Sim, foi o meu tio Manuel Nepomuceno Ferragiro. E aí ele bancou os estudos aqui em Alagoas? Aqui há 2 anos nós estudamos em Recife, no Colégio Nóbrega, e 4 no Colégio Marista, em Maceió. Ele era irmão de minha mãe. O senhor saiu em quantos anos andando em Ipanema para estudar lá fora? Aos 11 anos, incompletos. E a partir daí, em Recife, depois Maceió, e voltou para Recife de novo? Voltei para Recife, fui trabalhar no comércio, trabalhei cerca de 11 meses como comerciário, e aos 18 anos incompletos eu entrei no Exército como voluntário, e na oportunidade foi preciso uma carta do meu pai aos 2 anos, que eu não tinha idade ainda suficiente. Antes de entrar no Exército, o senhor trabalhava numa loja, parece de chapéus, Eu trabalhava numa loja de chapéus que vendia em grosso e a varejo e atendia a região de Sergipe ao Maranhão. O senhor se lembra do nome dessa loja? A firma era M.R. Machado e Companhia. Bom, aí veio o Exército, pediu autorização ao senhor Pedro, e aí ficou servindo aonde? Em Recife mesmo? Nós fomos incorporados provisoriamente em Olinda, e 40 dias depois embarcamos para Fernando Noronha, isso foi em março de 1942. Treinamento em Fernando Noronha. E os treinamentos, como era naquela época? O que a gente vê hoje aqui, o Exército tem aquele paredão, tem o preparo físico. Olha, o que era? Era puxado ou não? Era puxado sim, porque nós éramos cerca de 1.500 homens aproximadamente na ilha de Fernando Noronha, e é preciso fazer muita coisa para a defesa da ilha, se esperar que ela fosse atacada pelos alemães. Então nós saímos diariamente com pá, picareta, cavando trincheiras e outras obras de sapa
para que nós tivéssemos condições de enfrentar um ataque se necessário. A gente observa hoje pela televisão que Fernando Noronha continua ainda com toda aquela mata, aquela beleza, né? E naquela época, imagino como não era, né? Olha, Fernando Noronha não tinha mata propriamente, tinha capoeira, viu? Mato, e capoeira gosta, por não dizer, como diziam aqui vulgarmente, né? Porque ela já era desmatada naquela época, há 53 anos atrás. A partir daí, depois dos treinamentos, o senhor retorna para Recife? Não, eu não retornei para Recife, eu fui transferido para João Pessoa. Lá. Aí já havia, inclusive, um clima de que o Brasil poderia realmente entrar... falava disso, exatamente. Agora, como o senhor analisa, antes de entrar no país, entrar na guerra, a gente sabe que houve uma negociação muito grande de Getúlio Vargas, o tempo todo segurando, segundo informações. Você acredita nessa negociação? Realmente, entre países não há amizade, há interesse, né? E havia duas correntes no país, uma pró os aliados e outra pró o eixo que era constituído dos países Alemanha, Itália e Japão. Então essas duas correntes procuravam se firmar e procurando, de um certo modo ou de outro, dar apoio. E Getúlio Vargas, como ditador e simpatizante de Hitler e Mussolini, isso de um certo modo, né? Ele então fez o possível para que o Brasil se mantivesse na neutralidade. O que não ocorreu em virtude de nós sermos fornecedores de material estratégico para os Estados Unidos, que ia alimentar a sua indústria bélica. E os alemães, sentindo isso, começaram a nos hostilizar. E vários nossos navios foram torpedeados no seu curso que fazia do Porto do Rio, ou qualquer porto do país, até os Estados Unidos. Para os estudantes, as pessoas que estão ouvindo o programa agora, os aliados, a partir da invasão, que eles tomaram a França e se dirigiram à região da África, né? E aí ficava mais fácil ter acesso via Nordeste, não é isso? Exatamente. E aí eles achavam que o Brasil poderia realmente ser tomado. Em 1943, os alemães dominaram plenamente o norte da África. E ficava muito próximo para o Brasil essa distância que podia ser coberta por avião, então por navios, né, de guerra principalmente. E os alemães estavam obtendo um êxito muito grande durante a guerra, e com isso nós estávamos expostos. E havia um interesse muito grande dos aliados, especialmente dos Estados Unidos, para que os alemães não viessem dominar em parte ou em toda a América do Sul, que seria prejudicial aos seus interesses. Então, nisso, houve uma série de negociações, inclusive o nosso chanceler Oswaldo Aranha, que era favorável à aproximação maior com os Estados Unidos, e com isso a nossa diplomacia conseguiu, junto aos Estados Unidos, ceder a base aérea de Natal, Salvador, Rio de Janeiro, para que essas operações da Marinha Americana se fizessem com mais cuidado, de melhor maneira, aqui no Atlântico Sul. E a cessão dessas bases incorreu numa compensação. Essa compensação foi a instalação da siderúrgica de Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro. Agora, o convite para ir para a guerra, como foi que aconteceu? No chamamento, não convite, porque isso não é convite. O cara se chamar para ir para a guerra não é convite. Olha, não houve propriamente um convite. Nós já estávamos psicologicamente preparados, treinados, e passamos 6 meses em aldeia, no final de... Aldeia era onde? A aldeia é um campo de treinamento em Pernambuco, né? Em Paudalho. E nós passamos o segundo semestre de 43 e parte de 44, fazendo treinamentos. E disso nós sabíamos que mais de um dia era provável que chegássemos a formarmos uma expedição ou enviar soldados para o teatro de operações. Não sabíamos aonde. Foi quando nós, certa feita, regressando ao nosso quartel em João Pessoa, a tropa informa, no caso particular da nossa companhia, o comandante solicitou
quem gostaria de integrar os quadros da Força Expedicionária Brasileira, desde quando ela estava em formação no estado do Rio de Janeiro. E então, aqueles que desejassem voluntariamente se candidatar, então ele completaria indicando pessoalmente. E eu fui um dos que me candidatei. Agora, essa coragem de saber que a guerra poderia voltar ou não, como foi? Eram livros? Eu não diria coragem, tá entendendo? Eu diria uma questão de índole. E já nasci em Santana na época que nós vivíamos com medo do lampião da opressão, né? E no colégio eu passei a ler Júlio Verne, Carmei, li de Visconde de Toné, a respeito da Guerra do Paraguai, e, de certo modo, eu, para a minha própria natureza, o meu temperamento, eu gostava de aventuras. E aí veio a viagem, né? E a viagem nós fomos, navios, né? Nós fomos para o Recife, e de lá tomamos o navio no dia 1º, provavelmente, de julho, e a dia 7 ou 8 do mesmo mês já estava no Rio de Janeiro, né? E no dia seguinte fomos incorporados, no meu caso, ao Regimento Sampaio, que é o primeiro regimento de infantaria. Bom, a chegada à Itália a gente vai falar daqui a pouco, porque vamos relembrar Orlando Dias, não é isso? Sinfonia da Mata, e é justamente na Mata que o senhor vai contar todo o relato daqui a pouco a respeito da Segunda Guerra. Os combatentes da Segunda Guerra Mundial, Sr. Alberto Nepomuceno Agra, hoje farmacêutico aqui na nossa querida Santana do Ipanema. Sr. Alberto, a chegada, a saída do Rio de Janeiro e a chegada na Itália. Você lembra o ano, aliás, a data? Olha, nós saímos do Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1944. Eram 2 navios de transporte americanos, o General Meighen e o General Mann, onde iam 2 regimentos de infantaria, alguns grupos de artilharia, pessoal de saúde, engenharia e cavalaria. Nós éramos seguramente cerca de 10 mil homens nesses 2 navios. E fomos escoltados até Gibraltar pela Marinha Brasileira e algumas aeronaves americanas. Durante o percurso, havia exercício de tiro real, já preparando a tropa, através de instruções prévias, no caso de abandonar o navio. Isso nos trazia uma certa apreensão, não diria também uma certa insegurança, por desde quando você está em alto mar, no navio, sujeito aos imprevistos, já esperando que isso pudesse acontecer. E chegados em Gibraltar, a partir daí nós fomos escoltados até o porto de Nápoles, por parte da Marinha Inglesa. O primeiro contato com o inimigo, como se deu? Olha, o primeiro contato inimigo eu começaria pelo porto de Nápoles destroçado. Nós vimos navios adernados, outros destruídos, instalações portuárias. Isso para nós foi um certo impacto, porque vimos os primeiros dramas da destruição da guerra. Há 2 dias depois de nossa chegada em Nápoles, nós fomos embarcados em umas barcaças de invasão, eram 200 homens para cada barcaça, e após 3 ou 4 dias de viagem, nós chegamos ao porto de Livorno. As barcaças balançavam muito, eram, de um certo modo, frágeis, e com o mar, nós chegamos a enjoar. Nós fazíamos fila para vomitar. Tamanho era a fragilidade dessas embarcações, pelo seu tamanho, e também enfrentar as ondas que balançavam muito. Até a tripulação, boa parte, enjoou também, né? Após a chegada, eu não diria após, só que nós chegamos no porto de Livorno, desembarcamos, fomos para o San Rossore, uma vila, não diria vila, parque parque de caçada do rei. E lá nós passamos seguramente uns 30, 40 dias,
recebendo material, instruções, armamento, para que breve entrasse em combate. É uma pergunta que às vezes muitos ex-pracinhos não gostam de responder. Quantos inimigos o ex-pracinho Alberto Nepomuceno matou? Olha, eu propriamente não sei se matei, porque a minha graduação era terceiro sargento e eu tinha sob minha responsabilidade uma peça de morteiro. É uma arma que atira a certa distância e nós recebíamos os dados para instalar a peça, regulávamos os tiros de acordo com o comandante da seção, que estava no posto de observação e queria determinados tiros nesse ou naquele local. Então nós sabíamos que mandávamos os tiros, eles eram regulados e de acordo com a visão do nosso comandante de seção, é que sabíamos se houve êxito ou não, ele era quem estava a par da situação. Nós apenas operávamos a arma e não sabíamos o dia cair, só quem sabia era o comandante da seção, né? Através do seu posto de observação, que nós nos comunicávamos às 24 horas através de um telefone. O drama de algum companheiro, de algum soldado, o desespero, havia pedido de conselhos, aqueles que, quando chegava lá, abatia o medo e a coragem de ir embora? De um certo modo, nós tínhamos medo, receio, não pavor, mas receio nós tínhamos dado, tínhamos chegado recentemente, né? Não tínhamos contato direto com a guerra, né? E aos poucos nós fomos nos adaptando, fomos aprendendo a melhor maneira de se proteger, de escolher o melhor local para nos protegermos, né? Através do som das granadas de artilharia, o zumbido, ou mesmo uma bala traçante de uma metralhadora, etc., né? Então o tempo vai se encarregando, porque você tem... Mas o desespero de algum colega havia, assim, porque acolá aparece um companheiro, digamos, com, não diria pavor, mas eu diria que ele estava em pânico, né? E a melhor maneira de você controlar a situação é dar qualquer trabalho, dar uma missão a qualquer um deles para ele sair daquele estado de depressão e pânico, porque aquele contamina tranquilamente. Eu cheguei a sentir isso. Certa feita, um companheiro meu ficou assim, sem saber o que fazer, tive que dar alguma coisa. Então, daí eu disfarcei, controlei a situação e continuamos. Não é preciso nós estarmos sempre atentos à atividade de todo, não deixar ninguém desocupado. O desocupado é um perigo. Há informações, inclusive, no livro 3, 4 anos lançado por um jornalista, de que as tropas brasileiras, principalmente aqueles que se dirigiam em jipes, eles corriam demais, alta velocidade, como se estivesse fugindo. O senhor tomou conhecimento dessa? Olha, a imprevidência do motorista brasileiro é mais que conhecida, né? Nós batemos recordes, né, em termos de desastres e da imprudência e da falta até de responsabilidade. Mas isso em função justamente do nosso espírito, digamos, de homem dos trópicos, viu, que é muito ativo, né? E nós recebemos uma instrução no Brasil de uma guerra que não era mecanizada. Nós passamos de uma fase, né, em que o nosso transporte era muares, os burros, né, cavalos, para a máquina. Então aí houve uma grande diferença. Então nossos homens tiveram que se adaptar a essa nova modalidade de combate, usando a máquina. Há um macete em questão da granada, né? E aí esse macete, ele era... o soldado já tinha, inclusive, mesmo antes de sair do Brasil, através do chiado, né? Isso? Quando a granada ela vai cair longe do seu objetivo, nós que estamos na direção do tiro, sentimos que ela faz aquele chiado, um certo chiado característico. Ela faz, entendendo? Rompendo o ar, ela dá aquele chiado característico. E quando ela vai cair nas imediações ou sobre nós, ela dá aquele chiado rápido e seco, né? Então aí é o momento do homem se abrigar e procurar um lugar para cair, para evitar uma tragédia. Veio o fim da guerra, a amizade com os italianos.
Essa amizade nós fizemos justamente durante a campanha, onde eles eram carentes de alimentação, de cigarros, eles não tinham. Então nós procuramos já uma semelhança da língua, na língua latina, italiana e portuguesa, e nós nos compreendíamos mais ou menos bem. E a própria necessidade fazia com que nós aprendêssemos algumas palavras da língua italiana para melhor nos comunicarmos. Então, nós não pedíamos nada ao italiano, ao contrário, nós dávamos comida, cigarro, vendíamos também cigarro. Eu cheguei a vender muito cigarro. Inclusive, olhando os arquivos do senhor, o senhor tem uma pequena, né? Eu tenho uma pequena máquina manual de fazer cigarro. O senhor não fuma? Eu fumei na solidão, fumei durante a guerra. Né? Mas parece que o senhor vendia também os seus cigarros, não, né? Diariamente nós recebíamos cigarros. Já era o princípio do comerciante que até na guerra estava querendo ganhar os Era uma mercadoria de muito procurada, viu? E tanto tivesse como vendíamos. Então, em termos de vício do tabaco, nós podíamos receber o rapé, que é o torrado, o fumo de mascar, o charuto, o fumo de cachimbo e o próprio cigarro. Então, o cigarro recebíamos diariamente uma carteira. E a cada 2 dias recebíamos uma caixa de fósforo. E sempre recebíamos o fumo de cachimbo. Então, eu comprei o cachimbo, depois comprei uma máquina manual de fazer cigarro. Eu fazia meu próprio cigarro, quando eu fumava o cachimbo, e ia guardando o cigarro para vender. E vendia a bom preço e esse dinheiro eu mandei para mim. Né? Houve correspondência após a guerra com os italianos? O senhor chegou a... Não, eu não cheguei. Eu não Porque fiz... tem alguns brasileiros que mantêm, né? Aqueles que estavam atuando na retaguarda e tinham um acesso às vilas, tinham facilidade de ir ao front e aos depósitos de material, etc., né? Eles tinham mais convivência com os italianos do que nós que vivíamos no front. Nós vivíamos em trincheiras, em buracos, chamavam foxhole, significa toca de raposa, né? Eram abrigos individuais. Então, em qualquer buraco que nós conseguimos fazer, lugares improvisados que nós pudéssemos esconder, nos protegendo dos tiros, etc. Então, vivíamos no campo, nas montanhas, isolados das aldeias, que nós chamamos de vilas, né? Povoadas. Então, esse isolamento fez que nós não fizemos um contato maior. Eu era tropa de combate. Agora, aquele pessoal do serviço, de comunicações, transportes, o pessoal da cozinha, esse tinha mais facilidade, mais acesso à cidade, o convívio social com os italianos.